Uma boa noite muito especial, né, para redes sociais. As pessoas acompanham conosco. Isso é muito importante. Como Deus dá também a inteligência para criar essas mídias, né? Que bom seria se a gente usasse essa criatividade, esse dom de Deus somente para a graça, para evangelizar. Quantas pessoas podem estar ouvindo, podem ser curadas, podem participar conosco, ao mesmo tempo podem receber bênçãos que talvez nós estando aqui ficamos às vezes distraídos e às vezes alguém que está buscando essa graça consegue ser totalmente curado pela fé e pela graça de termos esse meio aqui que o santuário oferece para muitas pessoas. Um abraço especial também para o Carlos e a Cíntia, né? Como meu amor falou no início, eles estão em uma missão, o grupo tem uma missão também, uma fonte de missão em Itaberaí. Hoje eles estão lá naquela missão e eles de lá também estão mandando um abraço para cada um de vocês que aqui estão. Amém? Essa noite nós vamos partilhar uma palavra muito importante, algo muito importante. Claro, todas as palavras são importantes, mas nós vamos falar do poder da palavra. O poder que tem uma palavra dita, bendita ou talvez até maldita. Que pode fazer na vida de uma pessoa uma palavra? Tanto ela pode construir, tanto ela pode destruir. Nós vamos partilhar essa noite sobre isso. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Vai pedindo ao Senhor nesta noite. Senhor, o meu coração precisa ser uma terra fértil. Tira toda a desatenção que está nos meus ouvidos. Eu quero que o meu ouvido ouça apenas as tuas palavras. Que nada venha me distrair. Porque o Senhor nessa noite procura um lugar para ficar. E este lugar é o seu coração. Que nada venha te distrair. Para que Deus aí possa morar e fazer a graça. Amém? Então, para começarmos, toda palavra que nós proclamamos, ela tem o seu poder. Um poder, muitas vezes, imenso. Avassalador. Um poder que pode tanto derrubar como levantar. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A partir dessa palavra, nós vamos entender que tudo aquilo que nós falamos de algo ou para alguém, ela exerce aquele papel. A palavra lançada não volta mais. E quando nós falamos uma palavra de maldição, aquela palavra fica fixado naquilo em que nós lançamos. Então, de repente, no seu dia a dia, no seu comum de vida, você tem o costume de falar palavras pesadas, palavras topper, palavras muitas vezes que não edificam, mas que destroem. Essas palavras, elas vão ficar ligadas naquilo que você lançou aquelas palavras. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será também desligado no céu. Contudo, poucas pessoas estão atentas a isso. E quem é o mais beneficiado das palavras malditas, das palavras que destroem, é o próprio diabo. Porque o diabo, ele aproveita dessa brecha, né, através dessa palavra que você proclama para alguém, para algo, para alguma coisa, para alguma situação, e ele tira um grande proveito disso. É o diabo que vai se beneficiando dessas palavras malditas, a qual nós estamos proclamando. Se eu perguntasse para você, as palavras que você tem proclamado no seu dia a dia, na sua vida, ela tem nutrido a sua alma, ela tem alimentado a sua alma, tem deixado a sua alma alimentada, forte, ou as palavras que você tem proclamado, as palavras que você tem dito, tem envenenado, tem mortificado a sua alma, as suas palavras têm
Tem deixado a sua alma nutrida ou envenenada? Às vezes nós nem percebemos aquilo que nós estamos dizendo, porque, como a palavra diz, a boca fala do que o coração está cheio. E nós vamos então proclamando palavras comuns, aquilo que sai de dentro do meu coração, sem perceber o grande mal que essa palavra produz. O grande mal que essa palavra traz na vida do outro, naquela situação que você está proclamando. E de repente, as coisas não vão bem, as coisas não vão caminhando, porque você não consegue entender que você está proclamando uma maldição, ao invés de ser uma bênção. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Prestar bastante atenção, para ver que se eu não estou matando aquilo que eu estou falando, se eu não estou mortificando aquilo que eu estou falando. As suas palavras constrói ou destrói? Não precisa responder. Quando ela constrói, naturalmente essa palavra ela produz um efeito duplo. Como também quando ela destrói. Quando nós proclamamos uma palavra que constrói, essa palavra vai e volta em nós várias vezes e vai nos tornando mais felizes, pessoas mais amáveis, pessoas mais sensíveis. Mas quando nós proclamamos palavras que destroem, da mesma forma essa palavra vai e volta em nós, da mesma forma que ela destrói, também ela nos destrói. A nossa alma vai ficando uma alma desnutrida, ou seja, uma alma enfraquecida. Essas palavras vão produzindo frutos ruins dentro da nossa alma. E quando eu já percebo o tamanho do caminho que eu já estou caminhando de destruição, muitas vezes é um caminho que não tem volta. Os casais, eles têm mania muito, na hora da discussão, um com o outro, ou às vezes em família, como foi o grande exemplo que o padre deu na celebração, foi propício isso, né? Isso veio enriquecer o testemunho que eu quero dizer, de que eles começam a amaldiçoar um ao outro, falar palavras pesadas, palavras torpes, um para o outro, e aquilo vai matando a alma do outro, e naturalmente também vai matando a minha alma, porque eu vou começar a me tornar um instrumento do mal e não um instrumento do bem. Então naquelas confusões, como o padre disse que o irmão queria matar o outro irmão com a faca, chegou ao ponto de pegar uma faca. Eu nem quero falar as palavras que com certeza foram ditas, mas com certeza eu já sei que as palavras foram faladas, e que não é diferente também da nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Nós precisamos entender que essas palavras, quando são lançadas, não tem volta, e ela vai produzir o fruto. De repente, nós começamos a proclamar até sobre os nossos filhos, coisas pesadas, coisas ruins, maldições, que esses nossos filhos vão colher isso a vida inteira. Ao invés de falarmos palavras que constroem, palavras que edificam, palavras que alimentam, que nutrem a alma, muitas vezes nós temos colocado palavras pesadas. A boca fala do que o coração está cheio. De que está cheio os nossos corações? Como tem andado esses nossos corações então? Porque quando nós pedimos a graça de Deus, que é o Espírito Santo, quando essa graça vem até nós, nós começamos a mudar de vida, mas logo nós cansamos, logo nós paramos e de repente nós voltamos à estaca zero de novo. A palavra, quando nós começamos a proclamar essas palavras, palavras boas, palavras de crescimento, palavras de sustento, nós vamos compreender que até o próprio caminho, o nosso caminho vai ficando leve. Até o nosso caminho vai ficando diferente. Isso na nossa casa, isso no nosso trabalho, isso nos lugares que nós estamos andando. Porque as palavras, elas nutrem as nossas almas. E quando nós temos uma alma nutrida, bem nutrida, fortificada, naturalmente nós vamos ter uma alma alegre. Uma alma com bem-estar.
ela nos faz enxergar a graça de Deus e o seu amor por nós. Só assim nós conseguimos enxergar, quando nós temos essa experiência, quando nós deixamos essas palavras nos fortificar, nos fazer crescer. Pelo contrário, quando nós falamos palavras de destruição, nós temos uma alma entristecida, uma alma cheia de rancor, nós temos uma alma melancólica, sofrida, e até ao ponto de termos doenças até físicas. Até físicas. Pessoas que xingam, que falam palavras de baixo calão o tempo inteiro, naturalmente essas pessoas vão ficando envolvidas nessas palavras e elas vão colhendo o próprio sofrimento que essas palavras trazem. Naturalmente essas palavras vai destruindo essa pessoa, como também aquilo que ela está xingando, aquilo que ela está falando. O cuidado, o zelo que eu preciso ter na hora de proclamar uma palavra, precisa ser tão importante como o próprio gesto disso. Porque atrás da palavra vem o gesto. Atrás da palavra vem o gesto. E se a palavra é ruim, com certeza o gesto também é ruim. Se eu começo a dizer palavras ruins, naturalmente as minhas atitudes vão ser ruins também. Não vão ser atitudes boas. Então, por isso a palavra proclamada pela minha boca, uma boca que é santificada, uma boca que recebe o corpo e sangue de Jesus para alimentar a minha alma, ela precisa ser uma alma que produz frutos bons, e não frutos ruins. Palavras boas e não palavras ruins. O zelo, o cuidado, precisa ser constante na nossa vida. Como eu disse, o nosso corpo está de férias, mas a nossa alma precisa estar vigilante, precisa estar atenta, porque o diabo não tira férias. E ele que tira todo o proveito dessas palavras. Ele que traz essa maldição através dessa palavra que nós falamos. Nós, quanto casais, a gente precisa estar muito vigilante. Porque, às vezes, com as minhas palavras, principalmente, por que eu firo tanto o outro, nós quanto casais? Talvez um colega de trabalho, talvez uma pessoa estranha, um vizinho qualquer, se ele disser a você palavras duras e ásperas, não vai te ferir tanto quanto o outro, quanto o seu esposo, quanto a sua esposa. Por quê? Porque ele faz parte de você. Nós somos uma só carne. Você divide com o outro o seu dia a dia, as suas alegrias, as suas tristezas, e ele te conhece. Por ele te conhecer com profundidade, ele tem com você uma intimidade. Aquelas palavras mal faladas e malditas, ela fere profundamente o seu coração, porque a gente divide com outros sentimentos. Principalmente nós mulheres. A mulher, ela é muito, nós somos muito movimentadas, nós somos muito, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, ele é movido muito pelos nossos sentimentos. Isso move a vida de nós mulheres, os nossos sentimentos. Por isso, homens, tenham mais vigilância no que você fala. Talvez com as palavras que você diz, você destrói, você mata a sua esposa. As palavras que você diz, às vezes você fere na integridade, na alma, às vezes até da sua namorada, da sua noiva, que aquilo vai trazer consequências para uma vida toda, se Deus não tiver misericórdia. Amados, são palavras que traz para a pessoa um divisor de águas. Ah, mas antes de eu o conhecer, eu era uma pessoa mais alegre, eu era uma pessoa mais extrovertida. Depois que eu conheci meu noivo, meu namorado, meu marido, eu não consigo mais ter essa alegria. Misericórdia, está repreendida em nome de Jesus. Porque o outro vem para somar na minha vida e vem para me transformar e para me fazer melhor. Se ele está trazendo para mim tristeza, está apagando em mim aquilo que é algo bom, que é construtivo, eu preciso observar e preciso analisar os pontos.
As palavras precisam ser medidas. Porque tanto, igual eu disse, tanto eu posso construir, quanto eu posso destruir. Hoje, infelizmente, eu tenho acompanhado muitas mulheres que têm sido mulheres com uma baixa autoestima, às vezes lá no chão. Eu tenho atendido mulheres que não têm visto mais alegria nas coisas. Eu tenho atendido mulheres que têm dito para mim, com todas as palavras: Cida, eu não tenho mais alegria na minha vida, porque a minha vida simplesmente hoje perdeu toda a minha alegria. Eu quero dizer para você nessa noite, se você está sentindo esse tipo de sentimento no seu coração, repreenda agora em nome de Jesus. Peça para que Deus venha lavar o seu coração, venha tirar todo o mal causado por essas palavras, e que pelo poder do sangue de Jesus sejam aniquiladas o poder dessas palavras no seu coração e na sua vida, porque ninguém sob a ação do Espírito Santo faz para o outro nenhum mal. Nós precisamos construir na vida do outro. Nós precisamos torná-lo melhor. Nós precisamos construir uma pessoa melhor a cada dia, não para destruir. E eu quero dizer para você que às vezes tem se achado autor ou autora de muitas palavras ruins no seu coração. Eu quero te dizer, esse poderio não vai levar a nada. Muito pelo contrário. Tudo que nós fazemos, um dia vem sobre nós. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Sejam frutos doces ou sejam frutos amargos. Se você tem plantado frutos amargos no coração do outro, prepara-te. Esses frutos você vai colher. E vai colher sem medidas. Por quê? Porque o mal, quando eu permito que ele venha na minha vida, olhe que ele vem em medida dobrada. Já ouviu? Não é que o seu coração seja vingativo, muito pelo contrário. Porque vingança também, meus amados, não vem do coração de Deus. Eu preciso amar o outro, preciso rezar por ele, pedir misericórdia. Jesus, misericórdia, tenha piedade, porque ele não te conhece. Permita que ele experimente o seu amor e venha trazer para o coração dele a alegria novamente, para que torne uma pessoa melhor e passe a fazer na vida do outro e tornar a vida do outro alegre, construtiva e uma vida que possa vir dar frutos e frutos doces, como o Senhor nos pede. Para que o inimigo, gente, não tenha poder sobre a vida de nenhum de nós, mas que nós possamos ser movidos pela ação do Espírito Santo, porque aí nós não vamos errar. Quantas vezes eu já ouvi, às vezes, o casal dizendo, na hora da briga, muitas vezes, principalmente o homem, é uma palavra muito vinda do homem, viu? Vou embora, não vou lutar mais, não vale a pena, porque você parece que é burra, aqui em casa nada presta, isso não vale a pena, eu vou embora, eu vou buscar quem quer, eu vou ser livre. Não faça isso, meu irmão, não faça isso, misericórdia, é a boca do diabo falando pela sua, não faça isso. Mulheres, quantas vezes eu já vi também mulheres denegrindo a imagem do marido, dizendo que ele é burro, que ele não presta para nada. Se soubesse que você era assim tão besta, eu não tinha casado com você. Não faça isso. Reze pelo outro. Reze pelo outro. Ele pode ser a pior pessoa. Você vai dizer, isso que você fez foi muito errado, foi muito ruim. Mas em nome de Jesus você vai melhorar. Porque Deus é por você. Os nossos filhos, né? Quanto nós precisamos estar vigilantes. Quanto. Muitas vezes eu ouço o pai dizer, você é sonso, você é sonsa. E não sei o quê. Gente, misericórdia. Eu vou falar uma coisa para vocês, um testemunho. Quando eu era criança, eu acho assim mais ou menos uns 10, 12 anos, eu lembro muito bem, eu vim do interior. E quando a gente vem do interior, quando você está numa fase mais adulta, a gente pensa que porque a gente veio do interior, a gente é da roça.
A gente é da roça, mas nós somos gente, uai. Então, eu tinha muito aquilo, falava, ah, meu Deus, mas eu sou da roça, eu sou caipira, sabe, eu sou isso, eu sou... Ah, porque você é gordinha, ah, porque você é baixinha, Gente, eu cansei de ouvir isso na minha infância. Eu confesso a vocês que na minha pré-adolescência, na minha adolescência, isso feriu o coração da gente, porque a gente ainda não sabe muito bem defender dessas coisas, não é? Dessas palavras mal faladas. Aí eu ficava preocupada com isso, eu falava, meu Deus, mas será que eu vou ser só da roça, eu não vou ter coragem de conversar? Eu não posso falar nada porque eu sou da roça, a gente da roça não conversa. Imagina o quanto Deus me curou. Hoje, né, meu bem, se não parar, sabe, assim, tem até que parar, porque senão, né? Parar um pouquinho porque aqui. Senão não para de falar, sabe? Se Deus não tivesse me curado, meu Deus, eu jamais falaria. Sou gordinha, mas e daí? Gente gordinha também é gente. Quantas mulheres, às vezes, é gordinha, o marido fala, você é gorda, não sei o quê. Meu Deus, não é porque é gorda, porque não é gente, não. Você é gordinha, mas é filha amada de Deus. Os homens, às vezes, porque você está careca, porque agora você está feio, porque está barrigudo. Uai, é careca, mas também é gente. É barrigudo, mas também é filho de Deus, é filha de Deus. A graça de Deus em nós transforma todas as situações para que essas palavras não sejam palavras que venham mover a minha vida para o mal, mas que pelo poder de Deus sejam transformadas e isso não passe mais a ter efeito na minha vida. Amém? Pega a palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 35 e seguintes. A palavra vai nos mostrando que pelas minhas palavras, eu serei justificado ou serei condenado. Quando a Cidinha estava falando ali, tem muito no meu coração, que quando você em casa vai falando para sua esposa ou para o seu esposo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e uma sequência de vezes seguidas, eu te amo, esse amor que você sente para o outro vai crescendo. Às vezes a gente perde muito tempo falando aquilo que não serve para nada, que não traz nenhum crescimento, e de repente a gente se encontra vazio no relacionamento. Com os filhos, eu te amo, o tanto que é bom ter você do meu lado, como é bom você. Nas coisas que vocês têm, obrigado Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, tudo é muito bom, obrigado, e tudo vai se tornando muito bom. Mas se eu começo então a murmurar, a reclamar, a falar palavras, né, de desordem, palavras de desgraça, porque desgraça é o contrário da graça, as coisas vão se tornando desgraças, porque eu estou proclamando, Deus já me deu a graça, esse poder, de tudo que eu ligar na terra, será ligado no céu. Então vamos lá, a palavra de Deus nos fala no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 35, o homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro, o mal, porém, tira as coisas más do seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de todas palavras vãs que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. As tuas palavras vai te dar a graça da salvação. As tuas palavras vai te dar a desgraça da sua condenação. E São Tiago nos fala lá no capítulo 3, vamos pegar a palavra bem rapidinho, que o nosso tempo ali está acelerado. Lá em São Tiago, no capítulo 3, essa palavra ela vem nos mostrar com toda tranquilidade aquilo que Deus quer de nós. O título já fala, pecados da língua. São Tiago, no capítulo 3, começando do versículo 1, porque essa palavra é uma palavra que ela vai, em cada versículo, vai nos trazendo essa realidade daquilo que nós estamos proclamando aqui nessa noite. Ela começa dizendo, meu irmão, não haja muito entre vós a se arvorar em mestres, em se dizer que são muito bons. Sabeis que seremos julgados severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavras, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, São Tiago está dizendo que a palavra é o grande mal da nossa vida.
Se nós não cairmos por palavras, nós somos homens e mulheres perfeitos. Ai de nós, né? Ai de nós se não caíssemos, né? Quando a palavra continua no versículo 3: quando pomos o freio na boca do cavalo, para que nos obedeça, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grande que sejam, embora agitados pelos ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro. Olha só, a língua é o quê? Em relação ao corpo, ela é quase nada. Um pequeno membro. Olha como São Tiago nos fala. Mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Entenderam? A língua, sendo inflamada pelo inferno, ela muda todo o curso da nossa vida. Vamos ler de novo todos juntos essa palavra? É muito bacana essa palavra, porque ela vem dizer exatamente isso. Versículo 6. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem pode domar. Olha que bicho terrível. Todos os animais, feras, répteis, tudo o homem consegue domar. Porém, a língua, ele não consegue domar. Ô bichinho custoso, hein? Gente, mas não vai cortar a língua não, misericórdia. De repente alguém vai sair daqui, corta a língua, pronto. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. De uma mesma boca provém a bênção, de uma mesma boca provém a maldição. Olha como Deus nessa noite, Ele quer nos mostrar com uma tamanha clareza que muitos males que têm acontecido na nossa vida, está provendo de nós mesmos. Que muitas desgraças, ou seja, que a falta de graça que está acontecendo na minha vida, nas nossas vidas, é culpa de nós mesmos, porque nós não conseguimos refrear a nossa língua. Um dos grandes venenos da nossa língua se chama fofoca. Esse é o pior de todos, porque aquele nós condenamos diretamente o outro. Quando nós vamos proclamar, amados irmãos e irmãs, nessa noite, quando nós formos proclamar algo sobre alguém ou sobre alguma coisa, nós precisamos nos policiar para que nós possamos então bem dizer e não mal dizer aquilo. É o que o Senhor está nos pedindo para essa noite, é o que o Senhor quer de nós. Eu não sei como é que anda a sua vida, como é que anda a sua oração, eu não sei como é que anda o seu coração, mas eu quero dizer que nós precisamos mudar a forma de ver, nós precisamos mudar a forma de questionar e de olhar. Um dia eu falando com alguém, falando mal de um fato de violência que aconteceu com umas pessoas, eu disse: será que elas tiveram a mesma chance que eu tive? De estar na igreja, de ter aprendido a palavra de Deus? Talvez não. Então,
Eu não posso condenar aquela pessoa. Então, quando eu começo a olhar assim, dessa forma, quando eu começo a ver dessa forma, as coisas vão ficando diferentes, não só no fato, mas também dentro do meu coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. De que seu coração está cheio? Feche os seus olhos um pouquinho. Põe a mão sobre ele e tenta imaginar como foi, pelo menos o seu dia hoje. Quantas vezes você conseguiu louvar a Deus? Quantas vezes você reclamou? Quantas vezes você murmurou? Quantas vezes você foi mal agradecido? Até mesmo do que as pessoas fizeram por você. E de repente, nós sentamos e ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos incomodando, mas eu não tenho coragem de me manifestar, de dizer: Senhor, eu errei, misericórdia, tem piedade de mim, eu quero mudar a partir de hoje, eu quero uma vida nova, eu quero, Senhor, que o Senhor coloque em mim palavras novas, palavras que façam crescer, palavras que façam, Senhor Jesus, a minha vida ser transformada, e que aquele homem velho, aquela mulher velha que existia, Senhor, não exista mais, porque tudo é graça, Senhor, na minha vida. Como é bom a minha família, como é bom o meu trabalho, como é bom as coisas que o Senhor tem me dado, e essas coisas já não são melhores como foram, porque eu tenho sido apenas reclamão, eu tenho apenas, Senhor, amaldiçoado, eu não tenho permitido que a Tua graça esteja na minha vida, na vida da minha esposa, do meu esposo, no meu casamento, na minha família, porque eu começo a ver, Senhor Jesus, coisas onde não existe, porque, Senhor, eu sei que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e se eu não tenho falado palavras, Senhor Jesus, de graça, é porque o meu coração não está bem, a minha alma não está bem, eu tenho buscado caminhos diferentes que não são seus, eu tenho buscado vontades diferentes que não são as suas, mas nessa noite, Senhor, fala comigo, mas nessa noite, Senhor, eu quero uma mudança radical na minha vida, por isso, Senhor, eu me abro inteiramente para isso, para que a Tua graça aconteça na minha vida, e que a partir de mim, Senhor, eu seja o Seu discípulo, eu seja um anunciador da boa nova, que eu leve a paz, que eu leve a alegria, que eu leve, Senhor Jesus, a harmonia onde eu estiver, e não mais a desgraça, Senhor, como muitas vezes eu fiz, e que não vou fazer mais, porque eu sei que a Tua graça, fala, porque eu sei que a Tua graça, Senhor, é maior do que a minha vontade, e que a minha língua, Senhor, por menor que seja, eu preciso, Senhor, domá-la, controlá-la, Senhor, para que ela possa apenas anunciar os grandes feitos que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero, Senhor, nessa noite, ser transformado. Eu quero, Senhor, uma vida nova, palavras novas vindo do céu, para que eu possa anunciar, porque só o Teu amor me basta, Senhor.